Olá! Boa tarde para quem vai ver esse vídeo à tarde. Boa noite para quem vai ver esse vídeo à noite. Bom dia para quem vai ver esse vídeo de dia. Como é que vocês estão, minha gente? Tudo em paz? Espero que vocês estejam bem. O nosso último vídeo foi na Páscoa. Vocês se lembram? Na Páscoa cristã. Há uns meses atrás. E estou de volta aqui com um tema muito interessante me enviado por uma das pessoas que conheceram o meu canal e tem visto os meus vídeos e entrou em contato comigo. E dentre tantas coisas que ele me perguntou, ele fez a seguinte pergunta, que muitos de vocês já devem ter feito também, né? Porque é uma pergunta recorrente, que é sempre feita. Quem matou Jesus Cristo? Quem matou Jesus Cristo? Via de regra, nós sabemos que as pessoas, o cristianismo e muitos cristãos, muitos, não todos, obviamente, acreditam e acreditaram e acreditavam que quem havia matado Jesus Cristo foram os judeus, né? E para começo de conversa, eu quero deixar claro algumas coisas que eu venho dizendo ao longo do primeiro vídeo que eu comecei a fazer, desde o primeiro vídeo que eu comecei a fazer aqui no meu canal. Eu tenho a grata honra de formular um curso que eu ministro há mais de 10 anos, há quase 15 anos, que é um curso com várias matérias nesse curso, com um único propósito: a desconstrução do pensamento ocidental, que foi todo formulado, baseado no cristianismo. Então, a esmagadora maioria das coisas, né, que nós temos, elas foram entregues por esse pensamento ocidental. Então, a maneira como a gente vê a divindade, como a gente vê o sexo, o corpo, a natureza, absolutamente tudo está eivado desse pensamento, desculpe, que foi nos entregue ao longo dos séculos. Nós sabemos, se você não sabe, fique sabendo agora, now, achava, que o livro que é santo, a boca de Deus para muita gente, e eu não estou aqui desconsiderando quem pensa dessa forma, mas para mim não é, eu não penso assim dessa forma. A Bíblia, ele é um livro, antes de ser essa boca de Deus, de ser tudo isso, né? Para muita gente, ele é um livro, obviamente, contando histórias de vários personagens, vários povos, vários personagens que viviam no Oriente Médio, com ênfase nos hebreus, no povo de Israel, nos israelitas, nos judeus, correto? Outra coisa, via de regra, grande parte da história contada no que chamam de Novo Testamento são histórias que, infelizmente, né, quando se tem um olhar sem emoção, né, um olhar com compromisso pura e exclusivamente com a verdade dos fatos e contra fatos, não podem haver argumentos. Quando você tem esse olhar, você vai ver que muitas histórias contadas ali, no que a gente chama de Novo Testamento, não se coaduna com a história real do povo de Israel, dos judeus, não se coaduna, né? Outra coisa, por que essa necessidade de se criar um culpado para a morte de Jesus? Ora, não é dito dentro da teologia e do pensamento cristão que Jesus, o unigênito do Pai, assim pensam os cristãos e a sua teologia,
Ele veio como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo inteiro, o mundo inteiro. Ou seja, se pressupõe que o culpado pela morte do próprio Jesus é o mundo inteiro. Mas não. As pessoas sentem a necessidade, é um afã, é uma tara maluca de quererem pôr a culpa em alguém, né? De quererem encontrar um culpado. Mas, já que é para termos uma balança real, porque essa balança, infelizmente, sem freio, sem um contrapeso que tem sido usado há séculos, tem feito misérias, acabado destruindo vidas, pessoas, culturas e etc. Mas, já que é para pormos na balança quem é o culpado ou os culpados pela morte de Jesus Cristo, a própria Bíblia dos cristãos, o próprio Novo Testamento diz. Não precisamos ir muito longe. Voltando só um pouco atrás do que eu havia dito, eu estava dizendo agora há pouco, que é muito difícil para a pessoa, principalmente para o judeu, dar um crédito assim como o cristão dá para o Novo Testamento. Porque a maioria das histórias contadas ali, elas não se coadunam, não batem com a realidade dos fatos. Só vou citar um exemplo que eu tenho o hábito de citar em sala de aula quando estou dando aula, ou quando estou dando aula particular com algum aluno meu. Vocês sabem quem foi o primeiro mártir cristão? Seja sincero, não sabe, né? Bom, eu já sabia que boa parte de vocês não sabiam. Foi Estevão. E a Bíblia dos cristãos, o Novo Testamento, diz que Estevão foi morto, apedrejado, por apedrejamento. Eu já expliquei no vídeo anterior e não vou voltar a essa explicação. Se você tiver curiosidade, volte o vídeo anterior da Páscoa, da tortura, que vocês entenderão, certo? É impossível um judeu, quando lê esta história descrita no Novo Testamento, acreditar. Os motivos vocês sabem, eu já disse no vídeo anterior. Não é possível acreditar nesse relato. Nunca ninguém em toda a história do povo de Israel foi morto, sendo apedrejado daquela forma. Nunca. Então, o que é que eu prefiro? Acreditar no que está escrito lá ou acreditar na verdade dos fatos? Eu não sei vocês. E todos aqui têm o direito de acreditarem no que quiserem, desde que mantenha senso de humanidade, empatia, civilidade e educação. Se mantiver isso e quiser acreditar que o fio de cabelo lhe dá salvação, lhe dá alegria, aleluia, glória a Deus, não há problema algum. O problema é não ser humano, não ser empático, não ser civilizado, educado e não ser grato com a vida e com as pessoas. O problema é esse. O resto, tanto faz como tanto fez. Então, quem é que matou Jesus? Dom Tiago. Eu havia dito a vocês que a própria Bíblia dos cristãos, o Novo Testamento, diz, né? Já que é para pôr na balança e medir nível de culpabilidade, já que é assim, então vamos lá para o que diz Atos, que provavelmente quem tenha escrito Atos foi o médico Lucas, né? Me corrijam os universitários se eu estiver errado. E lá em Atos diz o seguinte: Pedro se levanta e faz um discurso e diz assim, porque mais ou menos assim, viu gente? Não vou parafrasear, está lá em Atos capítulo 4, versículo 27.
Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 27. Certo? Diz assim: Bem sabeis, irmãos, que se levantaram contra o ungido de Deus, o Senhor, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, os romanos, Pôncio Pilatos, os gentios e alguns dentre o nosso povo, os judeus. Quem é que tem mais culpa na morte de Jesus? Eu preciso responder? Acho que não. Mas a história foi contada, mentida. Na cara dura, você comprou, acreditou, porque não estuda, não tem acesso muitas vezes, né, às informações, e está aí alardeando. E é isso. Compartilhe esse vídeo, dê seu like, muito obrigado. Hoje estou aqui, dia de Oxóssi para o povo Yorubá. Oxóssi, esse grande orixá, quinta-feira é o dia dele, é o orixá responsável pela fartura, pela perspicácia, pela riqueza de entendimento. Então que ele, essa energia linda da natureza, das matas, transborde sua vida com o melhor dessa terra. Um beijo grande, muito obrigado. Continue, lendo, porque quanto mais você lê, quanto mais você estuda, menos idiota você vai ser. Conhecimento que não te torna um ser humano melhor, mais empático, mais humano, mais civilizado e mais grato, caia fora, abdique. É pseudo conhecimento. Boa tarde, bom dia e boa noite.